A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud. Estímulos sensoriais internos e subjetivos ou pessoais. Apesar de quaisquer objeções em contrário, é necessário admitir que o papel desempenhado na causa dos sonhos pelas excitações sensoriais objetivas durante o sono permanece indiscutível. E se por sua natureza e frequência esses estímulos parecem insuficientes para explicar todas as imagens fantasiosas dos sonhos, nós somos incentivados a buscar outras fontes de sonhos parecidas ou similares a eles em seu funcionamento. Não sei dizer quando despontou pela primeira vez a ideia de se levarem em conta as excitações internas ou subjetivas e pessoais dos órgãos dos sentidos, juntamente com os estímulos sensoriais externos. É fato, porém, que isso se dá mais ou menos explicitamente em todas as discussões mais recentes sobre o estudo da origem dos sonhos. Um papel essencial é também desempenhado, eu creio, por Wundt em 1874, que afirmou que na produção das ilusões que ocorrem nos sonhos pelas sensações visuais e auditivas subjetivas, que nos são familiares no estado da vigília, como as áreas de luminosidade que se tornam visíveis para nós quando nosso campo visual é obscurecido, como o tinido de um zumbido ou um barulho e assim por diante. Especialmente importante, estas excitações são subjetivas da retina também. E é dessa forma que se deve explicar a notável tendência dos sonhos de fazerem surgir diante dos olhos objetos semelhantes ou idênticos em grande número. Vemos diante de nós inúmeros pássaros, borboletas, peixes, contas coloridas e flores, e etc. Aqui, a poeira luminosa no campo obscurecido da visão assume uma forma fantástica, e os numerosos pontos de que ela se compõe são incorporados aos sonhos, como um número equivalente de imagens separadas, e estas, em vista da mobilidade, são consideradas objetos móveis. Isso também constitui, sem dúvida, a base da grande predileção demonstrada pelos sonhos por toda a espécie de figuras e animais, pois a imensa variedade de tais formas pode se ajustar facilmente à forma específica assumida pelas imagens luminosas subjetivas ou pessoais. Como fonte de imagens fantasiosas, as excitações sensoriais subjetivas possuem a vantagem óbvia de não dependerem, como as objetivas, de circunstâncias externas. Estão à mão, como se poderia dizer, sempre que delas se necessita como explicação, mas estão em desvantagem comparadas aos estímulos sensoriais objetivos, visto que o seu papel na instigação ou geração de um sonho é pouco ou nada acessível à confirmação através da observação ou da experimentação. A principal prova em favor do poder da geração dos sonhos das excitações sensoriais subjetivas é fornecida pelo que se conhece como alucinações hipnagógicas, ou seja, experiências perceptivas associadas a fenômenos visuais, táteis e auditivos, que acontecem na transição entre estar desperto e adormecer. O que Johannes Miller, em 1826, definiu como fenômenos visuais imaginativos. Estes consistem em imagens com frequência muito nítidas e rapidamente mutáveis, que tendem a surgir de forma bastante habitual em algumas pessoas durante o período do adormecimento e também podem persistir por algum tempo depois de os olhos se abrirem. Maury era altamente sujeito a elas, aos fenômenos visuais imaginativos. Então, o mesmo procedeu ao seu exame exaustivo e defende, como fez Miller antes dele, a ligação, mesmo a identidade delas como imagens fantasiosas. Para produzi-las, diz Maury, em 1878, faz-se necessário certa dose de passividade mental, um relaxamento do esforço da atenção. No entanto, basta cair em um estado letárgico desse tipo por apenas um segundo, contanto que se tenha a necessária predisposição para que se experimente uma alucinação hipnagógica.
Depois disso, é possível que se acorde novamente, e o processo pode se repetir várias vezes até que afinal se adormeça. Mauri verificou que, quando por acaso voltava a acordar após um intervalo não muito longo, ele conseguia detectar em seus sonhos as mesmas imagens que lhe haviam flutuado diante dos olhos, como alucinações hipnagógicas antes de adormecer. Foi o que ocorreu em certa ocasião com diversas figuras grotescas, de feições contorcidas e estranhas, que o importunaram com extrema persistência, enquanto ele adormecia e com as quais se lembrou de ter sonhado depois de acordar. De outra forma, quando sentia fome por ter entrado no regime, ele teve uma visão hipnagógica de um prato e de uma mão a segurar o garfo que se servia da comida do prato. No sonho seguinte, estava sentado a uma mesa farta e ouvia o barulho feito com os garfos pelas pessoas que jantavam. Ainda em uma outra ocasião, quando foi dormir com os olhos irritados e doloridos, teve uma alucinação hipnagógica com alguns sinais microscopicamente pequenos que só pôde decifrar um a um com extrema dificuldade, e despertou uma hora depois e se lembrou de um sonho em que havia um livro impresso com tipos muito pequenos e que ele lia com grande dificuldade. Alucinações auditivas de palavras, nomes e assim por diante também podem ocorrer hipnagogicamente, da mesma forma que as imagens visuais, e serem então repetidas em um sonho, tal como anuncia um tema principal que vocês podem ouvir em uma ópera. Um observador mais recente das alucinações hipnagógicas, LED, seguiu a mesma linha de Miller e Maury. Depois de praticar um pouco, se tornou capaz de acordar repentinamente, sem abrir os olhos, 2 a 5 minutos após haver adormecido gradualmente. Assim, teve a oportunidade de comparar as sensações retinianas que acabavam de desaparecer com as imagens fantasiosas que persistiam em sua memória. Declarou ele que foi possível, em todos os casos, reconhecer uma relação interna entre as duas, pois os pontos e as linhas luminosas visualizadas proporcionavam, por assim dizer, um contorno ou diagrama das figuras mentalmente percebidas no sonho. Por exemplo, uma disposição de pontos de luz de retina em linhas paralelas correspondeu a um sonho em que ele vira claramente dispostas diante de si algumas linhas de matéria impressa que estava lendo, ou em suas próprias palavras, a página nitidamente impressa que ele estava lendo no sonho desapareceu e se formou em um objeto perante a sua consciência quando estava desperto, como um trecho de uma página impressa real, vista através de um orifício de um papel, e uma distância grande demais para que se pudesse distinguir o fragmento ocasional ou uma palavra do que estava escrito, mesmo assim indistintamente. Led é da opinião, embora não subestime o papel desempenhado nesse fenômeno pelos fatores centrais cerebrais, que é difícil ocorrer um único sonho visual sem que haja participação de material fornecido pela excitação retiniana intraocular, ou seja, por aquilo que já foi visto. Isso se aplica especialmente aos sonhos que ocorrem logo depois de alguém adormecer em um quarto escuro, ao passo que uma fonte pequena de estímulo para os sonhos que ocorrem de manhã, por exemplo, pouco antes de despertar, é a luz objetiva que penetra os olhos em um quarto e que faz clarear. A natureza mutável e perpetuamente alternante ou que muda da excitação da luz que entra em sua retina corresponde precisamente à sucessão das imagens em constante movimento que é fornecida em sua amostra de sonhos. Ninguém que dê importância a essas observações de LED pode subestimar o papel desempenhado nos sonhos por essas fontes subjetivas de estimulação, pois, como sabemos, as imagens visuais consistem em um principal componente dos nossos sonhos. As contribuições dos outros sentidos, salvo o da audição, são intermitentes e de menor importância. Os estímulos somáticos internos dos sonhos.
Visto que estamos agora empenhados em buscar as fontes dos sonhos dentro do nosso organismo e não fora dele, devemos ter em mente que quase todos os nossos órgãos internos, embora mal nos deem qualquer informação sobre o seu funcionamento enquanto estão sadios, tornam-se uma fonte de sensações predominantemente penosas quando se acham no que descrevemos como estados de excitação ou durante as doenças. Essas sensações devem ser equiparadas aos estímulos sensoriais penosos ou dolorosos que nos chegam do exterior. A experiência dos séculos reflete, para citarmos como exemplo, nas observações de Strumpel em 1877. Durante o sono, a mente atinge uma consciência sensorial muito mais profunda e ampla dos eventos somáticos do que durante o estado de vigília ou quando estamos acordados. É obrigada a receber e ser afetada por impressões e estímulos provenientes de todas as partes do corpo e modificações do corpo, das quais nada sabe enquanto está desperta. Um escritor tão antigo quanto Aristóteles já considerava perfeitamente possível que os primórdios de uma doença se fizessem sentir nos sonhos, antes que se pudesse observar qualquer aspecto dela na vida da vigília ou quando estamos acordados, graças ao efeito amplificador produzido nas impressões pelos sonhos. Também os autores médicos, que certamente estavam longe de acreditar no poder profético dos sonhos, não contestaram seu significado como presságios de doenças, conforme Simon afirmou em 1888 e muitos outros autores mais antigos. Alguns exemplos do poder diagnosticador dos sonhos parecem ser confirmados em épocas mais recentes. Assim, Tissier, em 1898, e também na História de Artigas, em 1884, relatou sobre uma mulher de 43 anos de idade que, embora aparentemente em perfeita saúde, foi durante alguns anos atormentada por sonhos de angústia. Passando então por um exame médico, verificou-se que estava no estágio inicial de uma doença cardíaca, da qual veio finalmente a falecer. Os distúrbios pronunciados dos órgãos internos agem obviamente como instigadores de sonhos em inúmeros casos. A frequência dos sonhos de angústia nas doenças do coração e do pulmão é geralmente reconhecida. De fato, essa faceta da vida fantasiosa e onírica é colocada em primeiro plano por tantas autoridades que me contento em, como uma mera referência à literatura, mencionar Radstock, Spina, Maurice, Simon e Tissier. Este último chega a ser de opinião que o órgão específico afetado dá um cunho característico ao conteúdo do sonho. Assim, os sonhos dos que sofrem de doenças cardíacas costumam ser curtos e têm um fim assustador no momento do despertar. Seu conteúdo quase sempre foi uma situação que implica em uma morte horrível. Os que sofrem de doenças pulmonares sonham com sufocação, grandes aglomerações e fugas e estão notavelmente sujeitos ao conhecido pesadelo. A propósito, pode-se observar que Borner, em 1855, conseguiu provocar este último experimentalmente, deitando-se com o rosto voltado para a cama ou cobrindo as vias respiratórias. No caso de distúrbios digestivos, os sonhos contêm ideias relacionadas com o prazer na alimentação ou na repulsa. Finalmente, a influência da excitação sexual no conteúdo dos sonhos pode ser adequadamente apreciada por todos, mediante a sua própria experiência, e fornece a teoria de que os sonhos são provocados por estímulos orgânicos. O seu mais poderoso apoio pode ser notado nisso. Além disso, ninguém que consulte a literatura sobre o assunto poderá deixar de notar que alguns autores, como Maury e Weigand, foram levados ao estudo dos problemas oníricos pelo efeito das suas próprias doenças sobre o conteúdo dos sonhos.
Não obstante, embora esses fatos estejam verificados sem sombra de dúvida, sua importância para o estudo da fonte dos sonhos não é tão grande como se poderia esperar. Os sonhos são fenômenos que ocorrem em pessoas sadias, talvez em todos, talvez todas as noites, e é óbvio que a doença orgânica não pode ser incluída em todas as condições indispensáveis. E o que nos interessa não é a origem de certos sonhos especiais, mas a fonte que provoca os sonhos comuns em pessoas normais. Basta-nos apenas dar mais um passo à frente. Contudo, para encontrarmos uma fonte de sonhos mais copiosa do que qualquer outra que tenhamos considerado até agora, uma fonte que, a rigor, parece nunca poder esgotar-se, se verificarmos que o interior do corpo, quando se acha enfermo ou doente, torne-se uma fonte de estímulos para os sonhos, e se admitirmos que durante o sono a mente, estando desviada do mundo exterior, pode dispensar maior atenção à intenção do corpo, parece-nos plausível supor que os órgãos internos não precisam estar doentes para provocar excitações que atinjam a mente adormecida. Excitações que, de algum modo, transformaram-se em imagens oníricas e fantasiosas. Quando estamos acordados, estamos conscientes de uma sensibilidade geral, apenas uma qualidade vaga do nosso estado de espírito. Para essa sensação, de acordo com a opinião médica, todos os sistemas orgânicos contribuem com uma parcela desses sonhos. À noite, porém, parece que essa mesma sensação, ampliada numa poderosa influência e atuando através dos seus vários componentes, torna-se a fonte mais vigorosa e, ao mesmo tempo, a mais comum de se instigar imagens fantasiosas. Se assim for, resta apenas investigar as leis segundo as quais os estímulos orgânicos se transformam em imagens oníricas. Chegamos aqui à teoria da origem dos sonhos preferida por todas as autoridades médicas, a obscuridade em que o centro do nosso ser fica vedado ao nosso conhecimento e a obscuridade que cerca a origem dos sonhos e que coincidem bem demais para não serem relacionadas uma com a outra. A linha de raciocínio que encara a sensação orgânica vegetativa como formadora dos sonhos tem, além disso, uma atração particular para os médicos, por permitir uma etiologia única para sonhos ou doenças mentais, cujas manifestações tanto têm em comum, já que as mudanças sinestésicas e os estímulos provenientes dos órgãos internos são também predominantemente responsabilizados pela origem das psicoses. Não é de surpreender, portanto, que a origem da teoria da estimulação somática remonte a mais de uma fonte independente. A linha de argumentação desenvolvida pelo filósofo Schopenhauer em 1851 exerceu uma influência decisiva em diversos autores. Nossa imagem do universo, na opinião dele, é alcançada pelo fato do nosso intelecto tomar as impressões que o atingem de fora e remodelá-las segundo as formas do tempo, espaço e causalidade. Durante o dia, os estímulos vindos do interior do organismo, do sistema nervoso simpático, exercem no máximo um efeito inconsciente sobre o nosso estado de espírito. Mas à noite, quando já não somos ensurdecidos pelas impressões do dia, as que provêm de dentro são capazes de chamar a nossa atenção. Do mesmo modo que à noite nós podemos ouvir murmúrios abafados pelos ruídos diurnos. Mas como pode o intelecto reagir a esses estímulos se estão exercendo sobre eles a sua própria função específica? Os estímulos, por consequência, são remodelados como formas que ocupam espaço e tempo e obedecem às regras da causalidade, e assim surgem os sonhos. Scherner, em 1861, e depois Volkett, em 1875, esforçaram-se em seguida por pesquisar com maior riqueza de detalhes a relação entre os estímulos somáticos e as imagens fantasiosas, mas adiarei um
meu exame dessas tentativas até chegarmos à seção que fala sobre as várias teorias acerca dos sonhos. O psiquiatra Krauss, numa investigação conduzida com notável consistência, atribuiu a origem dos sonhos ao delírio, de um lado aos delírios e de um outro fator, a saber, sensações orgânicas que são determinadas. É quase impossível pensar em qualquer parte do organismo que não possa ser o ponto de partida de um sonho ou de um delírio. As sensações organicamente determinadas podem ser divididas em duas classes. 1. As que constituem a disposição do ânimo geral, ou seja, a sinestesia, e 2. As sensações específicas emanadas nos principais sistemas do organismo vegetativo. Dentre estas últimas, devem-se distinguir 5 grupos: A. Sensações musculares, B. Respiratórias, C. Gástricas, D. Sexuais e E. Periféricas. Krauss supõe que o processo pelo qual as imagens oníricas surgem com base nos estímulos somáticos é o seguinte: a sensação despertada evoca uma imagem de conformidade com alguma lei de associação. Combinam-se com as imagens numa estrutura orgânica, a qual, no entanto, a consciência reage anormalmente, pois não presta nenhuma atenção à sensação, dirigindo toda ela para as imagens concomitantemente. Isso explica por que os verdadeiros fatos foram mal interpretados por tanto tempo. Krauss tem um termo especial para descrever esse processo, a transubstanciação das sensações em imagens oníricas. A influência dos estímulos somáticos orgânicos sobre a formação dos sonhos é quase universalmente aceita hoje em dia, mas a questão das leis reagem à relação entre eles e é respondida das mais diversas maneiras e muitas vezes por afirmações obscuras, coisas que não ficam claras. Com base na teoria da estimulação somática, a interpretação dos sonhos defronta-se assim com um problema especial de atribuir o conteúdo de um sonho aos estímulos orgânicos que o causaram. Quando as normas de interpretação formuladas por Scherner em 1861 não são aceitas, muitas vezes nos vemos diante do fato desconcertante de que a única coisa que revela a existência do estímulo orgânico em um sonho é precisamente o conteúdo do próprio sonho. Há um consenso razoável, contudo, quanto à interpretação de várias formas de sonhos que são descritos como típicos, por ocorrerem num grande número de pessoas e com um conteúdo muito semelhante. São eles os conhecidos sonhos de cair de grandes alturas, de dentes que caem, de voar e de embaraço de estar despido ou insuficientemente vestido. Este último é atribuído simplesmente ao fato de a pessoa adormecida perceber que tirou os lençóis e está exposta ao ar. O sonho com a queda dos dentes é atribuído a um estímulo dental, embora isso não implique necessariamente que a excitação dos dentes é de fato patológica. De acordo com Strumpel, sonhar que está voando é a imagem que a mente considera apropriada como a interpretação do estímulo produzido pela elevação e pelo abaixamento dos lobos pulmonares, nas ocasiões em que as sensações cutâneas do tórax deixam de ser conscientes. É esta última circunstância que leva à sensação ligada à ideia de flutuar. Disse que o sonho com a queda de grandes alturas se deve a um braço que passa a pender do corpo ou o joelho flexionado que se estende subitamente, no momento em que a sensação de pressão cutânea começa a deixar de ser consciente. Os movimentos em questão fazem com que as sensações táteis voltem a se tornar conscientes e a transição para a consciência é psiquicamente representada pelo sonho de estar caindo. O evidente ponto fraco dessas tentativas de explicação
Por mais plausíveis que sejam, está no fato de que, sem outras provas, elas podem produzir uma sucessão de hipóteses de que este ou aquele grupo de sensação orgânica entra ou desaparece da percepção mental, até se obter uma configuração que proporcione uma explicação para o sonho. Mais adiante, terei a oportunidade de voltar à questão dos sonhos típicos e da sua origem. Simon, em 1888, tentou deduzir algumas das normas que regem a forma pela qual os estímulos orgânicos determinam os sonhos resultantes, comparando uma série de sonhos semelhantes. Afirma ele que quando um aparelho orgânico que normalmente desempenha um papel na expressão de uma emoção é levado, por algumas causas estranhas durante o sonho, ao estado de excitação que geralmente se produz pela emoção. Surge então um sonho que contém imagens adequadas à emoção em questão. Outra regra estipula que um órgão, se estiver em estado de atividade, excitação ou perturbação durante o sono, produzirá imagens relacionadas com o desempenho da função executada pelo órgão em questão. Vold, em 1896, se dispôs a provar experimentalmente num setor específico o efeito sobre a produção dos sonhos que é afirmado pela teoria da estimulação somática. Seus experimentos consistiram em alterar a posição dos membros de uma pessoa adormecida e comparar os sonhos resultantes com as alterações efetuadas. Eis como anuncia os seus resultados. 1. A posição de um membro do sonho correspondente aproximadamente à sua posição da realidade. Assim, sonhamos com o membro numa posição estática quando ele se acha efetivamente imóvel. 2. Ao sonharmos com um membro em movimento, uma das posições pelas quais este passa no processo de realizar o movimento correspondente, invariavelmente à sua posição real. 3. A posição dos membros do próprio sonhador pode ser atribuída no sonho a alguma outra pessoa. 4. Pode-se ter sonhado em que o movimento em questão está sendo impedido. 5. O membro que se encontra na posição em questão pode parecer no sonho como um animal ou um monstro, e neste caso se estabelece uma certa analogia entre eles. 6. A posição de um membro pode dar margem no sonho a pensamentos que tenham alguma relação com o membro. Dessa forma, em se tratando dos dedos, sonhamos com números. Estou inclinado a concluir desse tipo de resultado que nem mesmo a teoria da estimulação somática conseguiu eliminar inteiramente a aparente ausência de determinação na escolha das imagens fantasiosas e oníricas produzidas em um sonho.